A indústria automotiva está passando por uma grande reviravolta após alguns anos caracterizados por uma eletrificação excessivamente otimista. Mas a realidade mostra suas dificuldades. Carros elétricos congelados, carregadores quebrados, cortes de empregos, há tantos indicadores claros de que o maior colapso do mercado de veículos elétricos está aqui. Precisa de provas? Fique conosco e verifique essas razões. Em sexto lugar, carros elétricos congelados e carregadores quebrados. As recentes cenas distópicas de carros elétricos congelados e presos em estações de carregamento mostram que a falta de informação e orientação em relação aos carros elétricos ainda está processo. Os carros elétricos ainda são uma novidade e os usuários ainda não têm informação o suficiente para substituir as unidades de combustão interna tradicionais. As razões são numerosas, mas o fato de as baterias terem desempenho inferior em climas frios é particularmente indicativo. A autonomia declarada diminui significativamente quando está abaixo de zero, então não é surpresa que muitos motoristas de carros elétricos nem sequer tenham conseguido chegar às estações de carregamento. Aqueles que o fizeram tiveram outra surpresa desagradável quando as temperaturas caíram em Chicago no mês passado. Não só muitas baterias morreram, mas os carregadores também tiveram dificuldades. Muitos deles nem funcionaram, mas a maioria teve desempenho inferior, então o carregamento levou muito mais tempo que o normal. Em suma, quanto mais frio fica lá fora, mais energia as baterias precisam para carregar. Mais uma vez, a prática confirmou que a ansiedade com a autonomia não é o único tipo de ansiedade associada aos carros elétricos. Existe também algo chamado ansiedade de carregamento, porque os motoristas de carros elétricos não têm mais certeza de que, mesmo se chegarem às estações públicas, conseguirão carregar seus veículos. Número 5. Fabricantes estão mudando seus planos. Não faz muito tempo que muitos fabricantes de automóveis estavam convencidos dessa transição para carros elétricos, então eles se apressaram para obter a melhor posição inicial no novo mercado. Claro, as maiores empresas americanas também participaram dessa corrida, todas querendo desenvolver o maior número possível de carros elétricos no menor tempo possível. As declarações mais audaciosas provavelmente vieram de Mary Barra, CEO da General Motors, que prometeu plena eletrificação até 2035, o que significa que nenhum veículo de combustão interna será produzido até meados da próxima década. Hoje estamos vendo inúmeras revisões desses planos otimistas após alguns anos de crescimento maciço do mercado. Parece que as coisas estão esfriando. Podemos falar sobre diferentes razões, mas tudo se resume à falta de demanda, porque os consumidores não têm informações necessárias para ficarem impressionados com a oferta de carros elétricos nos dias de hoje. A maioria deles sente que está sendo obrigada a comprar algo caro que não oferece muito em troca. Para a maioria deles, é melhor continuar com os carros de combustão interna o máximo possível, e isso causa problemas para a maioria das empresas. Essa é a principal causa das revisões e planos, e como resultado, as metas de redução são significativamente menores. Basta lembrar que não faz muito tempo que a GM anunciou um plano de vender 1 milhão de carros elétricos anualmente até 2026. No ano passado, a GM vendeu cerca de 100 mil carros elétricos, o que significa que o crescimento teria que ser de 1000% nos próximos 2 anos. Será que isso é possível? Talvez a GM tenha acelerado demais esse plano, então a decisão mais recente de adiar a produção dos 2 carros elétricos mais importantes para o futuro, o Silverado e o Sierra totalmente elétricos, mostra uma transição mais gradual em relação aos carros elétricos. Número 4. É hora de cortar alguns empregos. Embora o ano passado tenha trazido um aumento significativo no número de novos carros elétricos vendidos, o crescimento é muito mais lento do que a maioria dos fabricantes de automóveis esperava. Consequentemente, a maioria deles reduziu suas metas de vendas para o próximo ano, com produção notavelmente reduzida. Claro, essas revisões nos planos causam uma reação em cadeia, e uma dessas reações é que muitos trabalhadores logo perderão seus empregos, muitos deles já perderam. Vamos pegar o Ford F-150 Lightning totalmente elétrico como exemplo. Este picape é projetado para suceder o picape mais popular dos Estados Unidos, mas para este ano, as metas de produção foram reduzidas pela metade. Então, em vez de lançar 3.200 unidades toda semana, a fábrica da Ford em Michigan produzirá apenas 1.600 unidades este ano e fechará um dos 2 turnos de produção. Pelo que sabemos até agora, cerca de 1.400 trabalhadores serão afetados por essa decisão. De acordo com os funcionários, metade deles será transferida para a planta de montagem de Michigan para aumentar a produção dos modelos Bronco e Ranger a gasolina. Quanto à outra metade, os detalhes ainda são desconhecidos, mas os funcionários afirmaram que serão realocados para diferentes empregos dentro do complexo de Rouge, o que significa que, em vez de produzir picapes elétricas, esses trabalhadores agora trabalharão na produção da F-150 a gasolina.
interna. Alguns trabalhadores provavelmente perderão seus empregos, enquanto alguns deles também poderão solicitar pacotes de aposentadoria como parte do acordo que o United Auto Workers assinou em outubro passado. Número 3. Carros elétricos ainda não são tão lucrativos. Podemos falar sobre as preocupações ambientais e a causa nobre por trás dos carros elétricos, mas a indústria de carros elétricos é um negócio acima de tudo. Em outras palavras, a eletrificação deve ser sustentável e trazer lucro, o que não é o caso no momento. Os fabricantes de carros elétricos estão atualmente perdendo dinheiro em cada carro elétrico que vendem, porque ainda não conseguiram descobrir a economia de carros elétricos. Eles têm investido bilhões em novas tecnologias, mas ainda não otimizaram o processo de produção. Levando tudo isso em consideração, os carros elétricos ainda custam muito para serem feitos, com a pressão do mercado que obriga os fabricantes a oferecerem preços competitivos e até mesmo oferecerem descontos massivos. Não é surpresa que alguns deles tenham ficado sem dinheiro para investimento e agora tenham que desacelerar. A Ford Motor Company é um dos melhores exemplos, já que os relatórios mais recentes sugerem que a empresa tem perdido $36 mil em cada F-150 Lightning vendido no segundo semestre do ano passado. Quando falamos sobre os números totais, algumas estimativas sugerem que a Ford perdeu cerca de 4,5 bilhões em carros elétricos apenas no último ano. Com isso em mente, não é surpresa que a administração tenha decidido adiar alguns dos principais investimentos em carros elétricos planejados para este ano. Coisas semelhantes estão acontecendo na General Motors também, então não é surpresa que esta empresa também tenha adiado alguns dos projetos de carros elétricos mais importantes, como a produção do Silverado e do Sierra elétricos, bem como a produção de uma nova unidade de tração, tudo para economizar capital. Curiosamente, os fabricantes não são os únicos que estão perdendo dinheiro com carros elétricos. Aparentemente, as locadoras também estão perdendo, já que a Hertz acabou de descartar 20 mil veículos elétricos de sua frota, em parte devido ao seu baixo valor de revenda. Os carros elétricos têm de fato uma taxa de depreciação significativamente maior em comparação com os carros de combustão interna, pois os dados mais recentes mostram que eles perdem metade de seu valor ao longo de um período de 5 anos. Número 2. SUVs e picapes dominam o mercado. O mercado automotivo mudou muito na última década e a maioria dos consumidores agora prefere estilos de carroceria mais práticos em vez de sedãs, hatchbacks e coupés tradicionais. Por esse motivo, não é surpresa que SUVs e picapes representem mais de 80% do mercado dos Estados Unidos, que em grande parte tem influência ao redor do mundo todo. Do ponto de vista dos carros elétricos, isso é problemático porque, até agora, os veículos elétricos têm sido pequenos, com foco na eficiência. Eles não são particularmente generosos em espaço de carga e não são ótimos em outros aspectos de praticidade. Para ser justo, existem alguns SUVs elétricos grandes e super práticos no mercado, mas ainda são muito caros e inacessíveis para a grande maioria dos clientes. E embora haja alguns indicadores de que SUVs elétricos mais capazes possam surgir no futuro próximo, as coisas não parecem tão boas no segmento de picapes, e sabemos o quão importantes elas são para o público dos Estados Unidos. Porque as picapes elétricas estão longe de serem tão capazes quanto as unidades a gasolina e diesel tradicionais. Ok, elas são mais rápidas, mas isso não importa realmente no mundo das picapes. O que realmente importa é reboque e transporte, e é aí que as picapes elétricas ficam muito atrás. Por exemplo, a F-150 Lightning mais capaz pode rebocar até 4,5 toneladas, enquanto a versão a gasolina frequentemente ultrapassa 6 toneladas. Mas o número máximo é a coisa menos problemática. O principal problema é com a bateria, já que a autonomia diminui significativamente sob exploração pesada, o que foi confirmado por alguns testes irrelevantes. Por exemplo, a Motor Trend realizou um teste de reboque e chegou a resultados além de decepcionantes, já que a autonomia máxima declarada de 450 km caiu para 145 km a 185 km, dependendo do peso do reboque. Por outro lado, os pesquisadores de engenharia automotiva da AAA carregaram esta picape com 635 kg de sacos de areia, o que reduziu a autonomia em quase um terço. Em outras palavras, ainda é necessário ajustes a serem feitos antes que as picapes elétricas se tornem uma alternativa digna e até melhor que as unidades padrão de combustão interna. Número 1. O governo americano não ajuda o suficiente.
Oficialmente, a administração Biden planeja que 2/3 dos novos carros sejam totalmente elétricos até 2032. Mas, extraoficialmente, o governo pode estar tendo uma segunda opinião. Há alguns movimentos bastante indicativos que vimos recentemente, começando pelo fato de que a IRS Receita do Governo Federal dos Estados Unidos recentemente mudou a elegibilidade para um crédito tributário federal, já que mais partes domésticas são necessárias na produção. Muitos carros elétricos já não se qualificam mais para um crédito tributário de $7.500. Mesmo a Tesla tem alguns modelos que não são elegíveis. Depois, a infraestrutura de carregamento. Ouvimos muito sobre os planos do governo de investir bilhões na infraestrutura de carregamento, mas se podemos confiar no relatório de políticos, mesmo que o Congresso dos Estados Unidos tenha fornecido $7,5 bilhões para novos carregadores, nenhum foi construído no último ano. Isso só nos faz pensar que algo realmente grande está acontecendo nos bastidores, então não se surpreenda se o governo dos Estados Unidos eventualmente decidir desistir desse plano de eletrificação rápida completamente. Obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu goste. Até o próximo vídeo.